Bom dia, meu nome é Caio, sou professor da Universidade de São Lucas, sou médico pediatra e vamos fazer uma aula sobre desenvolvimento neuropsicomotor. Inicialmente vamos falar sobre a avaliação do crescimento da criança. Em relação ao peso, a criança entre 0 e 1 ano, no primeiro trimestre ela ganha 700 gramas por mês. Vamos nos atentar que 700 gramas não é no primeiro trimestre inteiro, é por mês. Então, ao final do primeiro trimestre, ela vai ter ganho 2,1 kg. Segundo trimestre, 600 gramas ao mês. Terceiro trimestre, 500 ao mês. E quarto trimestre, 400 gramas ao mês. Para cada trimestre vai abaixando 100 gramas, né? Então, fica até mais fácil para memorizar. O importante, principalmente no primeiro mês da criança, é a gente avaliar por mês, ela vai ganhar 700 gramas, né? No primeiro mês, se você fizer uma conta de 700 gramas dividido por 30 dias, dá aproximadamente um pouquinho mais de 30 gramas por dia. O ganho esperado na pediatria é por volta de 25 gramas ao dia, nesse primeiro mês. A partir dos 2 anos, o peso estimado até o período da puberdade, então mais ou menos até os 8 anos, você pega a idade, multiplica por 2, ou seja, dobra a idade e soma 9. O exemplo abaixo, uma criança de 5 anos, então vai ficar a idade 5 multiplicado por 2, no caso 10, né, mais 9, então ele tem um peso estimado de 19 quilos. A estatura ao nascimento é por volta de 50 centímetros. No primeiro ano ganha 50% da estatura. Então 50% de 50 seria 25, né? No segundo ano ganha mais 10, terceiro ano mais 10 e aproximadamente no quarto ano a criança atinge a altura de 1 metro. A gente considera altura ao invés de estatura a partir do momento que a gente afere essa medida, a criança na vertical, a gente considera a altura. Continuando a avaliação do crescimento, a altura estimada da criança entre 3 e 11 anos é através dessa fórmula. A altura é igual à idade, subtraído 3, multiplicado 6, mais 95. Então, exemplo abaixo, uma criança de 5 anos, 5 menos 3, 2, 2 vezes 6, 12, mais 95, 107. Esse 95 é a estatura dela nos primeiros 3 anos de vida. 3 anos de vida. Então, por isso que tem essa subtração de 3 aqui. Exatamente a idade de 3 anos já está na fórmula aqui, ela já está contemplada aqui na fórmula. Perímetro cefálico. Ao nascimento por volta de 35. No primeiro trimestre, ela ganha 2 centímetros ao mês. Lembrando aquela história que é por mês, ou seja, no primeiro trimestre, no final do terceiro mês, vai ter 6 centímetros. Tá? Segundo tri, 1 centímetro mês. Terceiro e quarto trimestre, meio centímetro ao mês. Fazendo essa conta aqui, ó. Primeiro trimestre, 2. Segundo trimestre, 1. E terceiro e quarto trimestre, meio centímetro. A somatória no final do primeiro ano são 12 centímetros. Mais 35 ao nascimento, a gente chega nesse valor de 47. Segundo ano, ela ganha mais 2 centímetros no ano todo. E do pré-escolar, ou seja, a partir a partir do segundo ano. Na realidade, esse segundo ano, entre o primeiro e o segundo ano, ela ganha mais 2 centímetros. E aí, do pré-escolar, de 2 anos até 18 anos, ela ganha mais 5 centímetros. Agora nós vamos falar sobre os 4 componentes do desenvolvimento, tá? Do desenvolvimento neuropsicomotor. A gente divide em 4 componentes didaticamente.
Tem o motor grosseiro, o motor fino, o social e a linguagem. Então, falando sobre o motor grosseiro. O motor grosseiro, no primeiro mês, a criança ela tem a postura assimétrica, tá? Ela em decúbito dorsal, né? Ela tem uma postura assimétrica. Pode ver um bracinho, tá? Assimétrico em relação ao outro lado, a perninha em relação à outra, tá? A cabecinha, gente, ela tende a um dos dois lados. No terceiro mês, as mãos na linha média, a criança começa a colocar a mão nas linhas médias. Quarto mês, a postura ela já se torna simétrica e a cabeça começa a fixação da cabeça, tá? Essa referência é em relação ao livro do Nelson, que é o livro de pediatria mais utilizado como referência no mundo. O Ministério da Saúde já coloca que a criança, a fixação cervical, o Ministério da Saúde brasileiro, a partir dos 3 meses, tá? Tem essa diferença, a gente vai se basear mais no Nelson, tá? São diferenças mínimas. Continuando, no sexto mês, a criança ela senta com apoio, tá? E já tem um rolamento, tá? Então, tem que tomar muito cuidado a criança, principalmente em relação à queda. Nono mês, ela senta-se sem apoio, esse é o esperado, tá? Décimo mês, ela engatinha, tá? E o 12º mês, ela anda com apoio, tá? Esse é o marco do motor grosseiro, o andar com apoio. E com 15 meses ela anda sem apoio. O engatinhar, apesar de ser um marco, ele não obrigatoriamente a criança ela vai engatinhar aos 9, 10 meses, tá? É um marco que ela pode ser pulado. Então, mesmo se não acontecer o engatinhar, a gente não considera que a criança esteja atrasada, tá? E a maioria das vezes a criança que não engatinha, ela anda mais rápido. É importante perguntar sobre engatinhar, porque vamos supor que a criança ela tem acesso a uma escada para evitar acidentes, né? Para orientar a mãe, colocar uma portinha ou deixar a porta fechada. A criança engatinhar, ela pode colocar a língua na tomada, tá? Então tem que tomar cuidado. Em cima da cama ela pode cair. Continuando o motor grosseiro, aos 18 meses a criança já começa a escalar as escadas, com 22 anos corre, aos 4 anos. O segundo marco, o motor adaptativo, no primeiro mês. O adaptativo é principalmente em relação à visão e às mãos, em relação à parte fina. Nós vamos comentar, vocês vão entender. No primeiro mês, a criança ela segue o olhar até a linha média, ou seja, ela só segue ali a linha. Imagina que a linha, o marco zero ali seria aquela linha que ela olha a mãe, tá? A cabecinha ainda ela não está fixa, então ela não consegue fazer toda a rotação de 180 graus, tá? Para os lados. Então ela só mantém aquela postura do olhar em linha reta para a mãe. Então esse que é a linha média. No segundo mês, ela vai além da linha média, ou seja, ela já começa uma lateralização de mais ou menos 45 graus para cada lado, o que contemplaria 90 graus, né? Então ela vira 45 para um lado e 45 para o outro. Terceiro mês, ela segue o olhar a 180 graus, ou seja, para ela fazer a rotação de 90 graus para cada lado, a lateralização, a rotação para cada lado, ela tem que ter a fixação cervical. Lembra? No motor grosseiro, por volta do terceiro, quarto mês, a criança tem a fixação cervical, né? Então não tem como um tá atrelado ao outro. Quarto mês, ela leva a mão à linha média, tá? E ela tem a pega palmar. A pega palmar, ela tem que utilizar todos os dedos para fazer a pega. Sexto mês, ela transfere o objeto de uma mão para a outra. São marcos muito históricos. Infelizmente, são marcos que são geralmente solicitados em provas de residência. São marcos bem clássicos, por isso que a gente acaba colocando. Tem algumas coisas que a gente acaba, a mãe mesmo não vai... quando foi que a criança transferiu o objeto de uma mão para outra? Mas for uma mãe muito detalhista que ela vai ter anotado e caracterizado esse marco. Sétimo mês, tem a pega dos 3 dedos. O marco do motor adaptativo
é a pega em pinça, que pelo Nelson, entre o 11º e 12º mês de vida, né? Ministério da Saúde, 9 meses. Esse é o marco do desenvolvimento do motor adaptativo. Nelson, livro do Nelson, 11, 12 meses. E Ministério da Saúde, por volta. Em relação à linguagem, no primeiro mês começa com sons guturais, tá? São sons que a gente não consegue caracterizar. Por volta do 4º mês começa a vocalização, ele já ri alto. 7º mês, a lalação. 10º mês, as dissílabas, né? Mamá, dadá, atende ao nome, né? Atende pelo seu nome. 1 ano de idade, ele já começa a expressar 2, 3 palavras, ele começa a juntar as palavras, 2 palavras por volta dos 2 anos e as frases gramaticais por volta dos 3 anos. Tá? O mais importante é que a criança ela já conseguir emitir 2 a 3 palavras por volta de 1 ano. Pessoal social, a criança no primeiro mês ela olha a face das pessoas, é a história lá que a mãe, na linha média, ele olha, então tem que ficar bem próximo da criança, por volta de 40 centímetros, que é mais ou menos o alcance da criança ali, o visual da criança, né? Por volta do 4º mês ela brinca com as mãos, 10º mês ela bate palma, dá tchau, e por volta de 1 ano e meio começa o controle esfinteriano.